Santa Apolônia, por Ana Catarina Emmerich. A cidade em que Apolônia sofreu martírio estava situada sobre uma ponta de terra. Os numerosos ramos pelos quais o Nilo se derrama no mar não ficam muito longe dali. É uma cidade vasta e bela, chamada Alexandria, na qual se achava a casa paterna de Apolônia, cercada de pátios e jardins, num lago elevado. Presenciou-lhe o martírio uma viúva idosa, de estatura alta. Os pais eram pagãos. Ela, porém, já fora instruída desde criança na doutrina cristã e batizada pela ama, que era uma cristã oculta. Depois de crescida, foi casada pelos pais com um pagão, com quem vivia na casa paterna. Tinha muito que sofrer e a vida matrimonial era-lhe uma penitência penosa. Via-se prostrada por terra, banhada em lágrimas, rezando e cobrindo a cabeça de cinzas. O marido era um homem alto e magro e muito pálido. Morreu muito antes dela. Apolônia viveu ainda cerca de 30 anos após a morte do esposo, como viúva sem filhos. Fazia obras de misericórdia aos pobres, principalmente aos cristãos, e era a consolação e esperança de todos os necessitados. A ama sofreu também o martírio, um pouco antes dela. Foi por ocasião de um tumulto em que foram saqueadas as casas dos cristãos e destruídas pelo fogo, sendo mortos também muitos cristãos. Vi Apolônia mais tarde, presa em casa, por ordem do juiz, conduzida ao tribunal e depois lançada ao cárcere. Vi que foi conduzida repetidas vezes para diante do juiz, sendo cruelmente maltratada por causa das palavras severas e decididas com que confessava a fé cristã. Era um espetáculo que feria o coração, e eu não podia deixar de chorar amargamente. Ao passo que podia ver outros mártires muito maiores, com grande calma. Talvez fosse a idade e o aspecto venerável da mártir o que me comovia. Davam-lhe pancadas com massas, batiam-lhe no rosto, na cabeça com pedras, esmagaram-lhe o nariz, o sangue corria-lhe na cabeça, as faces e a boca estavam rasgadas, os dentes lhe tinham tirado com pancadas. Vestia as vestes brancas, com os lados abertos, com o qual tantas vezes tenho visto os mártires. Por baixo tinha uma camisa de lã. Estava sentada num assento de pedra sem encosto, as mãos amarradas atrás na pedra e também os pés atados. Tinham-lhe arrancado o véu. O longo cabelo pendia-lhe solto
em redor da cabeça. O rosto estava todo desfigurado e coberto de sangue. Um dos carrascos segurava-lhe-a por detrás, puxando-lhe a cabeça. Outro lhe abria a boca ferida, introduzindo-lhe à força na mesma um pedaço de chumbo. Depois lhe arrancou o carrasco um dente após outro com um grosso tenaz, quebrando-lhe ainda pedaços da mandíbula. Durante esta tortura, em que Apolônia sofreu até cair desmaiada, vi que os anjos, almas de santos mártires e também a aparição de Jesus, a consolavam e confortavam, e que implorou e recebeu a graça de tornar-se protetora contra as dores de dente, de cabeça e de rosto. Como não deixava de louvar nosso Senhor Jesus e desprezar os sacrifícios dos ídolos? Mandou o juiz que fosse conduzida à fogueira, e se não mudasse de convicção, lançada ao fogo. Vi que não podia mais andar sozinha. Já estava semi-morta. 2 carrascos levantaram-na pelos braços e arrastaram-na a um lugar elevado e plano, onde ardia uma fogueira numa fossa. Diante da fogueira, parecia pedir uma coisa. Não podia mais levantar a cabeça. Os pagãos julgaram que quisesse negar Jesus, ou que vacilasse na fé, e soltaram-na. Ela, porém, caiu por terra moribunda. Rezou, mas de repente se levantou e deitou-se nas chamas. Durante todas as torturas, vi muita gente pobre, a qual Apolônia socorrera. Durante tantos anos, torciam as mãos, choravam e lamentavam por si mesmas, não teriam podido lançar-se no fogo. Recebeu a força e inspiração de nosso Senhor. Vi que não foi consumida pelo fogo, mas assada. Depois morreu. Os pagãos abandonaram o lugar. Os cristãos aproximaram-se ocultamente, tiraram o corpo sagrado e sepultaram-no num lugar abobadado. Santa Apolônia,